Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Moderna. E vamos para o vídeo de hoje. O livro do Catequista, Fé, Vida e Comunidade. E estamos, estudando, relembrando a Idade Moderna, o início da Idade Moderna. E fazendo assim uma pequena recordação do tema do vídeo passado, que falou da Reforma Protestante, né? Nós vimos que a igreja da época não quis ouvir as vozes das pessoas que queriam uma renovação, uma mudança na igreja para melhor, né? Infelizmente, o Papa da época estava mais preocupado com o poder e com a política naquele tempo, né? E o que acontece? Martim Lutero, ele acaba, junto com seus companheiros, fazendo a Reforma Protestante, as 95 teses de Martim Lutero. E aí, o cristianismo no Ocidente, que era uma coisa só, acabou se dividindo para sempre. E essa divisão existe até hoje, né, entre católicos e protestantes, que são chamados hoje de evangélicos, né? Então, e a gente viu os motivos por que levou a isso acontecer. A gente viu qual foi a reação da igreja em relação a essa divisão, né? Então, e no vídeo de hoje nós vamos ver os 3 pontos principais da Reforma Católica ou Contra-Reforma, que é o Concílio de Trento, a Companhia de Jesus e a Inquisição. Então vamos acompanhar tudo com bastante carinho, com bastante atenção às coisas de Deus. O Concílio de Trento. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Palavra de Vida. E na página 369, nós vamos conhecer o que foi esse importante concílio na história da Igreja. Convocado pelo Papa Paulo III, destacou-se como um dos mais importantes da história da Igreja. Iniciado em 1545, só terminou em 1563, duração 18 anos, por ter sido interrompido diversas vezes em seus trabalhos. Foi voltado para o esforço de reorganização e confirmação da doutrina. Então, é um dos concílios que duraram mais tempo, né, na história da igreja, né? 18 anos, porque foi várias vezes interrompido, né, gente? Vamos ver aqui, o que a igreja estabeleceu como regra? Vamos ver. Deveres e obrigações dos bispos. A formação do clero nos seminários. Isso é muito legal, gente. Então, no Concílio de Trento que surgiu os seminários. Aí lembra nosso seminário, nosso seminário Paulo VI, né? São Paulo VI, que temos em Nova Iguaçu, né? Que é a formação dos padres da nossa diocese. Isso aí. Manter o celibato sacerdotal, então confirmou, né? O celibato dos padres. Proibição à interferência dos reis na parte eclesiástica. Ah, isso é muito importante. A gente viu as crises, né, do século XV, bem no finalzinho da Idade Média, os reis né, se metendo nos assuntos da igreja, só deu confusão, né? Então, a partir de hoje, dessa data, acabou. Os reis não mandam mais dentro da igreja, não. Isso aí.
Confirmação do caráter indissolúvel do casamento. Muito importante, que Deus uniu, o homem não separe, né, gente? Também temos a confirmação do culto dos santos, a veneração das imagens e a crença no purgatório. Isso é importante. A presença real de Jesus na Eucaristia. É isso aí, Jesus se faz vivo e ressuscitado no pão e no vinho consagrados. Amém, irmãos e irmãs? Amém. E quem descobriu, quem tem certeza, né? Quem encontrou essa certeza da presença de Cristo na Eucaristia, não precisa procurar Jesus mais em outra igreja, né, gente? É isso aí. O culto à Virgem Maria. Isso aí, né? Se não fosse Maria, Jesus não teria vindo ao mundo. Isso é uma coisa muito importante para nós. A Igreja Católica, ela não é órfã de mãe. Isso é importante. Reafirmação da hierarquia eclesiástica. A proibição da venda de indulgências. Ah, viu? Muito bem, a igreja aprendeu a lição. É isso aí, gente. Não se deve vender indulgência, né? Acabou. Isso aí. Proibição da leitura de alguns livros pelos católicos, chamado Index. Pois é. Aí os críticos da idade contemporânea de hoje, né, chamam isso do início da censura. Mas sabe o que acontece, gente? Era tanta confusão que estava dando esse negócio da reforma protestante, tanta doutrina diferente, confundindo a cabeça das pessoas, que a igreja ela teve que dar essa orientação. Né? Os católicos não deveriam, sim, se aprofundar na doutrina da igreja católica, não nas outras doutrinas. Né? Senão realmente faz muita confusão na cabeça da gente, né? Até nos dias de hoje. A gente tem que procurar a literatura, valorizar o que existe de bom na literatura católica. Certo, gente? É isso aí. É a proposta do nosso canal. Vamos continuar. Condenação da doutrina protestante. Pois é. Escolha da Bíblia traduzida por São Jerônimo, a Vulgata, como texto oficial para os católicos. Pois é. A definição do pecado original, muito importante. Definição dos 7 sacramentos. Olha, se hoje na Igreja Católica temos os 7 sacramentos, então isso foi definido, né, confirmado aqui nesse importante Concílio de Trento. Tá vendo? Olha só que legal. Determinação do resumo da doutrina cristã. Né? O catecismo. Aqui surge o livrinho do catecismo. Tá vendo, gente? É um resumo, né, do que a Igreja Católica ensina, né? Então, e nosso estudo da história da Igreja está se baseando num livro de catecismo, né, que é o livro do Catequista Fé, Vida e Comunidade. Legal, né, gente? Então, gente, esse Concílio de Trento lançou as bases do que é a igreja até hoje. Muita coisa que tem aqui ainda existe nos dias de hoje. Né, gente? É isso aí. Agora vamos ver um pouquinho sobre a Companhia de Jesus, jesuítas. Os padres jesuítas começaram a dedicar-se à pregação com o objetivo de deter o avanço do protestantismo na Europa. Exerciam sua ação por meio da pregação e da educação, da confissão e das obras de caridade, e pelo trabalho missionário em terras distantes. Eles é que evangelizaram as terras da América Latina, da África, da Ásia, e a gente ainda vai voltar lá. No Brasil, distingue-se os padres José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, logo no início da colonização. Um dia a gente volta num vídeo dedicado ao padre São José de Anchieta, né? Que agora ele é canonizado, né? Então a gente ainda vai voltar ainda para falar um pouco mais sobre ele.
E ainda nesse mês vai ter um vídeo dedicado à ordem dos jesuítas. Tá bom, gente? E o terceiro ponto, que é o último do nosso vídeo hoje, é a Inquisição. A Inquisição foi um elemento da Reforma Católica. A Inquisição constituiu em tribunais organizados pela Igreja para julgar os crimes contra a fé católica. Esses tribunais já tinham surgido na Idade Média. Na Reforma, foram reorganizados para julgar e punir os casos de heresia, feitiçaria e apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé e outros motivos mais. Os tribunais da Inquisição funcionavam sobretudo na Itália, Espanha e Portugal. Em geral, serviam mais aos interesses dos reis do que da religião. Pois é, gente, quem usou mais a Inquisição foram os reis da época, porque eles usavam esse tipo de tribunal para perseguir seus opositores. Tá bom, gente? Então é isso. Mas, infelizmente, é uma coisa que envolvia a igreja, né? Então a igreja ficou mal falada por causa dessa Inquisição, tá? Mas quem se beneficiava mais disso eram os reis, os poderosos, né? Os castigos impostos pelos inquisidores eram severos. Muitas vezes constituíam a morte da fogueira. Este triste episódio da igreja, da história da igreja, teve fim com o Papa Clemente X, em outubro de 1674. O Papa Inocêncio XI, em 1676, mandou verificar os processos e suspendeu os inquisidores em 1678. Mesmo contra as determinações da Igreja, os reis da Espanha e de Portugal continuaram a exercer esse tipo de julgamento e punição. Pois é, mesmo contra as determinações da Igreja, os reis de Espanha e Portugal, que eram as grandes potências da época, né? Mesmo assim, eles usavam desse tipo de punição. A Igreja já não queria usar mais isso, condenou, mas mesmo assim eles fizeram. Então é isso, gente. Isso vem esclarecer para nós. Então, toda vez que alguém vier criticar a Igreja Católica por causa da Inquisição, a gente tem que entender que os reis de Portugal e Espanha, eles insistiram em usar isso. Entendeu? Mesmo quando a igreja não queria usar mais, né? Agora, irmãos e irmãs, eu convido a todos para ouvir essa última parte do vídeo, que vai falar sobre o humanismo renascentista. Irmãos e irmãs, falando do Renascimento, a gente lembra que a Igreja Católica, com o fim do Império Romano, ela guardou todos os documentos que existiam do Império Romano, todos os livros e também os escritos dos filósofos gregos. Lembra quando eu falei isso lá na Idade Antiga? Na Idade Antiga, né? Então, quando foi mais ou menos pelo final, meado da Idade Média, para o final e o início da Idade Moderna, esses escritos dos filósofos gregos tiveram muita importância e as pessoas começaram a ler e estudar esses escritos. Daí surgiu um movimento filosófico chamado humanismo renascentista. Entendeu? Onde o ser humano ele passa a ser o centro do universo. Na filosofia atomista, né, que é a filosofia da Idade Média, Deus é que está no centro do universo. Já no humanismo, não é Deus, mas sim o ser humano. Então, todas as atenções, todas as reflexões, todos os estudos giram em torno da pessoa humana, né? E isso mudou muito o pensamento das pessoas daquele tempo. E até a ciência começa também a florescer a partir
dessa perspectiva. Então, eu separei essa página desse livro, que é um livro de história, né? Pena que já perdi ele, né? Só tem essa figura mesmo. Não tem a referência, mas para vocês verem que aí fala um pouquinho resumido do que foi o Renascimento, né? Assim está escrito, Renascimento, que é o humanismo, a mesma coisa. Nos séculos XV e XVI, que já é a Idade Moderna, surgiram ideias que contestavam a visão do mundo medieval. Homens e mulheres europeus passaram a valorizar a experiência, a observação, o estudo da natureza e da vida humana na Terra. A vida cultural deixou de ser controlada pela Igreja Católica e foi influenciada por estudiosos da antiguidade greco-romana, chamados humanistas. Lembra que eu falei? Então, aí o astrônomo Copérnico mostrou que a Terra não é o centro do universo, pois ela gira em torno do Sol, tá vendo? Aqui já começa o estudo da astronomia, né? Então, e quando o homem foi à Lua, que foi ao espaço, percebeu mesmo, né? Tudo isso. Então, é o modelo heliocêntrico, onde o Sol é o centro e a Terra gira em torno do Sol. Tá vendo? Esse aqui é o desenho no meio aqui, ó, mostrando o que Copérnico quis dizer. Esse período de renovação de ideias foi chamado mais tarde de Renascimento. Teve início na Itália, depois se espalhou pela Europa. O Renascimento foi também uma época de grandes artistas e escritores, como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Shakespeare, né? Então aqui temos o projeto renascentista da cidade. Aqui, Davi de Michelangelo, né? Então você vê que o pensamento, né, humanista, renascentista, influenciou na arte, na arquitetura, entendeu? E na visão de mundo, porque aí a ciência começa a surgir a partir dessa visão aqui humanista, renascentista. Tá bom, gente? Então é isso aí. Portanto, o humanismo renascentista foi um movimento que valorizou o retorno da cultura da antiguidade clássica, os filósofos gregos, e se constituiu como base filosófica do renascimento artístico, cultural e científico europeu, séculos XV e XVI. Irmãos e irmãs, esse é o vídeo de hoje. Obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.